Bom, meus amigos do Ejapa, Daniel com vocês aqui nessa live de hoje para a gente falar aí sobre visto Yonsei. E eu vou fazer o seguinte, eu vou falar sobre o visto e aí quem quiser fazer alguma pergunta pode fazer. Eu levantei algumas informações novas aqui sobre o visto e espero que aí seja útil para todo mundo. O que está acontecendo, né? Vamos falar, primeiro explicar essa questão de visto. Hoje, para vir trabalhar no Japão, tem algumas formas possíveis, né? Mas eu vou entrar em detalhe que é o visto exclusivamente para a comunidade brasileira, né? A comunidade Nikkei, aqueles que são descendentes e vêm trabalhar aqui no Japão. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque tem muita gente botando comentário no canal, que estava até parado, e fazendo pouquinho vídeo, só alguns shorts, e o pessoal perguntando sobre isso. E começaram a me mandar mensagens tal, porque tá rodando um monte de informação no Brasil. E vocês sabem, é aquelas informações maravilhosamente, totalmente fora do normal que o pessoal fica inventando. Então, eu fui atrás aí de saber o que está acontecendo e trazer para vocês. E também depois sobre o que está realmente assim acontecendo e rolando aqui e o que pode esses acontecimentos mudarem aí no futuro do visto para Yonsei. Bom, então vamos explicar primeiro. Hoje a gente tem o visto para Nisei e para Sansei. Nisei é segunda geração, é aquele descendente que tem o pai ou a mãe, ou ambos, japoneses. E ele é nascido no Brasil, ou nascido aqui no Japão, mas foi registrado só no Brasil, não tem o registro no Japão, então não é considerado japonês, ele é considerado Nisei, segunda geração. Nós temos aqueles que são os Sanseis, que são os netos dos japoneses, né? Que é aquele que tem o avô ou a avó, ou ambos japoneses, né? E o pai ou a mãe são brasileiros, descendentes, né? De japoneses. Então é o Sansei, é o que tem o avô e a avó japonesa, certo? Então são esses dois tipos de vistos que nós temos hoje, que você precisa, quando Nisei, apresentar uma série de documentos, e com esta série de documentos é possível conseguir o visto para vir aqui no Japão. Já o Yonsei, ele é o bisneto de japonês, né? Ele é filho do neto, certo? E então, para ele hoje o visto é muito complicado, muito difícil. Tá saindo, tem gente que conseguiu, mas os vistos são muito limitados. Então, por exemplo, o Yonsei hoje ele consegue um visto de 5 anos para vir no Japão trabalhar, só que é trabalho ligado a estudo, não pode vir aqui só trabalhar. Ele tem que vir trabalhar, mas ele tem que se matricular em um curso japonês para aprender a falar japonês, aprender a cultura japonesa. Então ele não vem aqui unicamente para trabalhar. Diferente dos Niseis e os Sanseis, que podem vir para cá e trabalhar à vontade sem ter a obrigação de estudar, né? É lógico que estudar é sempre bom. Eu acho que é ruim quando não há estudo, né? Porque o estudo ele te garante aí algumas condições extras que não é possível sem saber falar japonês, sem saber conviver aí na sociedade japonesa. Então é bem útil saber um pouco da cultura e saber viver aqui no Japão exclusivamente, né? Mas não é o caso, nós estamos falando sobre o visto, né? E isso daí. E o que é importante hoje eu ressaltar? Então, eu vim falar porque o visto hoje em Yonsei, tem muita gente que é contra, tem muita gente que é a favor desse visto, mas na realidade, esse visto, ele é muito importante, muito importante. E diferente do que todo mundo pensa, porque a maioria dos Yonsei vem com a fala já programada de dizer o seguinte: é porque precisa renovar a comunidade, porque os Sanseis estão ficando velhos, os Niseis estão ficando velhos. Isso daí é uma história que não existe, não é a realidade da coisa. Porque o que acontece? Tem muito Sansei jovem. A prova disso é que você vai nas fábricas e está chegando muito brasileiro, Sansei, e é jovem. E tem muito Nisei jovem também, porque tem pessoas que casaram com japoneses e tiveram filhos
né? Então o cara ele veio para cá Sansei, ele casou com uma japonesa, a mulher veio aqui, casou com um japonês e tiveram os filhos são Nisei, né? E se o japonês registrar, o filho é japonês. E aí quando ele casa com um brasileiro, vai nascer outro Nisei. Então, vê se vocês entendem a temática. Esse negócio de que não tem mão de obra Sansei é um erro, é um equívoco. Lutar por esse lado é um lado que não vai levar a nada, né? Não vai trazer visto, não vai trazer melhora, não vai acontecer nada. Porque o que acontece é que já existe hoje uma grande gama de Niseis e Sanseis jovens, né? Jovens, quando eu digo, estão aí na casa dos seus 18 anos a 25 anos. Tem muito, muito. E fora os que ainda não completaram 18 anos. E temos, assim, muitos Sanseis que estão nascidos aqui, que já estão aqui, morando aqui com a família, né? Só que a questão do visto Yonsei, diferente dessa temática que todo mundo está levando, todo mundo está lutando, é porque precisa renovar, não é essa a conversa. A conversa que precisa ter é o seguinte: o Yonsei é importante porque ele vem aqui para unificar a família. E quando eu digo unificar, é porque pro japonês, o grau de parentesco ele termina no pai e na mãe, né? No máximo um avô, né? Tios e tias já tem uma consideração bem menor. Primos, então, esquece, não é família. Para a maioria dos japoneses que você vai conversar, quando fala que é primo, eles não conseguem entender isso, porque não é primo, não é parente. É diferente da gente, que a gente tem uma consideração até por primo de terceiro grau, né? O cara é primo do primo do primo e é primo também, né? A gente é assim. E o que acontece? Hoje tem muito Yonsei que não pode vir aqui, não pode estar aqui no Japão, por conta de não ter o visto, de não ter a legalidade de vir para cá, e ele está distante da família. E os familiares querem ver, quer conviver e não pode. Então hoje nós temos pessoas que estão aqui vivendo no Japão, que compraram casa, vão ficar aqui definitivamente, contribuem com a aposentadoria japonesa, não tem mais intenção de retornar ao Brasil. São pessoas que estão integradas à sociedade japonesa e não conseguem trazer um neto para vir aqui no Japão. Não consegue trazer o filho para vir. Ou então o pai e a mãe tá aqui, ou então o avô tá aqui, o filho tá aqui, e o neto vai para o Brasil, Yonsei, não pode retornar. Então essa é a questão. A questão base é unificação da família, que para o japonês às vezes não faz sentido, mas para a gente faz todo sentido. Então a temática e a pegada é por aí, né? A gente precisa hoje mostrar isso para o governo japonês, que não é para oferecer mão de obra. Mão de obra hoje, gente, a gente tem que entender que o leste asiático está fornecendo muita mão de obra para o Japão a um custo mais baixo, a um custo social mais baixo do que o brasileiro. O brasileiro hoje tem um custo social bem mais alto para o governo japonês do que uma outra raça que vem para cá. Por quê? Porque nós aqui hoje levamos uma vida um pouco diferente do que quando chegamos a primeira vez, né? Quem é aqui raiz, né, daquela época antiga, que nem eu que já estou com quase 25 anos nessas indas e vindas aqui no Japão, há 25 anos atrás era muito diferente. A pessoa vinha aqui para trabalhar, comprava sua bandejinha de frango e comia, você entendeu? 5 coxinhas de frango, 1 por dia, para sobrar dinheiro no final do mês, e esse dinheiro mandar para o Brasil, gerar capital para ir para o Brasil e viver lá, e depois voltava para cá e ficava nesse idas e vindas. Muitos hoje mudou, entendeu? Hoje o pessoal tem casa, tem carro, está convivendo aqui no Japão, está vivendo aqui, então não está mais com pensamento de voltar. E aí entra o grande problema, porque ele tem família Yonsei e esse neto não pode vir para cá, esse filho não pode vir para cá. Então a família fica separada. Tem muitos casos desses, muita gente aqui conversa comigo no canal e é sempre essa história, né? A pessoa fica aí com um problema muito grave porque ela não consegue de forma alguma trazer o seu familiar. Então, essa é a pegada que a gente tem que fazer hoje para conseguir que se libere esse visto para o Yonsei que quer vir aqui no Japão trabalhar e levar a sua vida tranquilamente, né? Infelizmente, o processo de visto é esse, está muito complicado. Já é difícil para o Sansei, porque o Unisei é mais tranquilo. Ele coloca lá os seus documentos são requisitados, praticamente libera muito fácil. Então, aí para o Sansei tem que apresentar uma série de documentos a mais, que eu não vou relatar aqui, porque tem aí em qualquer site de agência, tem essa documentação.
E aí para o Yonsei tem tudo isso, mais o exame, né? Tem que comprovar hoje, através de prova escrita, né? A capacidade de compreensão do idioma japonês básico. Então hoje ele tem que saber o equivalente ao nível N4, né, do JLPT, né, que é o Nihongo Noryoku Shiken, e ele tem que saber. Se ele não passar nessa prova, já começa por aí, não sai o visto, né? E infelizmente é complicado você ter esse treinamento, porque no Brasil é caro, as pessoas não têm o poder aquisitivo para ficar gastando dinheiro com curso, e fora isso, nem todo mundo está conseguindo aprender esse idioma dessa forma rápida assim, né? E então a experiência do Japão a gente entende, por um lado. É complicado porque eles já tiveram experiências com Sansei e Nisei que não falavam japonês e realmente é muito complicado. Eles não conseguem falar e não tem como aprender. E ninguém procurou educação aqui, ninguém procura, ninguém quer aprender. Então fica, de certa forma, difícil para o governo japonês mesmo, né? Só que ele poderia abrir uma exceção, né? São condições que a gente coloca.